Olá, eu sou Eduardo Gaban, professor de Direito Econômico, sou mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Estaremos aqui conversando sobre direito antitrust. Agradeço a presença dos alunos Lucas, Tamara e Tácito, que estão aqui prestigiando a nossa aula. Nós podemos responder a dúvidas de vocês, e caso vocês enviem os e-mails para saberdireito@stf.jus.br. Apenas pedimos para identificar o tema da aula e o professor. Bem, na última aula nós conversamos sobre teoria geral da regulação, os tipos de regulação: regulação geral, regulação setorial, falhas de mercado como monopólio natural, assimetria de informação, externalidades. Tivemos perguntas sobre a relação de regulação geral e regulação setorial, bem como a relação de antitrust e intervenção regulatória no domínio econômico. Na aula de hoje, trataremos um pouco mais sobre o histórico do antitrust e o controle de concentrações empresariais no Brasil. De forma até certa intuitiva, as primeiras normas muito relacionadas ao antitrust, que antecedem o próprio termo antitrust, que decorre dos idos de 1900 na América do Norte, remontam ao período de 1600, entre segunda metade de 1500 a 1600, na região da Itália. Foram normas de abuso de preços para a venda de vinhos, E eram normas criminais, que se o sujeito abusasse do preço na venda do vinho, ele receberia XYZ açoites. Vejam que interessante. A noção de reação do Estado contra o abuso de uma certa posição, no caso, uma posição de monopólio de vinícolas, ela remonta de tempos muito antigos. Ou seja, já sempre foi intuitivo que a economia popular mereceria o auxílio do Estado para fazer frente contra certos abusos. Bem mais tarde, no Canadá, em 1889, consta a primeira norma antitrust stricto sensu, uma norma elaborada contra o acordo para fixação de preços e divisão de mercados. Um pouco mais tarde, em 1890, nos Estados Unidos da América, promulgou-se o famoso Sherman Act, que é a primeira lei antimonopólio dos Estados Unidos da América, que influenciou todo o mundo, todas as jurisdições que adotam uma política antitrust, como o Brasil. O Brasil começou a ter as suas primeiras normas relacionadas à defesa da concorrência, ao antitrust, em 1934, na Constituição, onde já era possível notar um artigo, o artigo 115 da Constituição de 1934, que já dizia mais ou menos que o poder econômico e seu mau uso deveria ser reprimido pelo Estado em prol da economia popular, em prol do benefício da sociedade. Mais tarde, em 1945, no governo do Getúlio Vargas, foi publicado o primeiro decreto-lei relacionado ao antitrust, que, de certa forma, ia um pouco mais além da previsão normativa da Constituição Federal de 1934. Porém, no ano seguinte, esse decreto-lei foi revogado pelo novo presidente, após a deposição de Getúlio Vargas, João Linhares. Posteriormente, em 1946, a Constituição contemplou também uma norma relacionada, mais de preceito programático, porque nunca veio a ser regulamentada no plano infralegal, relacionada ao antitrust. Em termos práticos, houve uma série de outras normas no período de 46 até o período de 88. Inclusive a norma que criou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de 1965. Porém, o direito antitrust só veio a passar a ser implementado de forma efetiva no Brasil em 1994, com a Lei 8.884, que trouxe a estrutura atual do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, sobre o qual falaremos agora. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto basicamente por 3 órgãos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mais conhecido como CAD, que é responsável pelo julgamento de todos os casos relacionados ao antitrust, relacionados à Lei 8884.
desde que, é claro, no plano administrativo. Parênteses, o Brasil adota principalmente o sistema administrativo para o controle antitruste, né? Falaremos ainda aqui neste curso dos aspectos civis e aspectos criminais relacionados ao antitruste. Porém, majoritariamente, o controle antitruste no Brasil é exercido no plano do direito administrativo, né? Seu órgão julgador é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE. Muito conhecido por enfrentar grandes fusões, como a operação entre Colinos-Colgate, como a operação entre Antártica e Brahma, que resultou na formação da Ambev, como a operação da Nestlé e da Garoto, e mais recentemente, como a fusão entre Sadia e Perdigão. Né? Além do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto também pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, né, e pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Fazenda é um órgão vocacionado para a realização da análise econômica dos casos relacionados à antitruste, né. Um pouco mais à frente nós veremos que existem basicamente duas formas de expressão do antitruste no Brasil: o controle de estruturas, né, e o controle de condutas. A Secretaria de Acompanhamento Econômico é o órgão vocacionado para a análise econômica. O primeiro contato com os casos se dá na SEAI, né? O primeiro contato com o estudo econômico envolvido em cada caso antitruste começa na SEAI. A Secretaria de Direito Econômico, pelo próprio nome, ela se encarrega de uma análise de um viés mais jurídico sobre os casos no antitruste, né? Dessa forma, intuitivamente, ela é o órgão que está mais relacionado às investigações de condutas contra a ordem econômica, condutas anticompetitivas, como é o caso da prática de cartel, né? Além da Secretaria de Acompanhamento Econômico e da Secretaria de Direito Econômico, cujos papéis serão um pouco mais explorados à medida que nós adentrarmos nos procedimentos específicos da Lei 8.884, né? Há outros dois órgãos que têm desempenhado cada vez mais um papel fundamental no controle antitruste no Brasil. Um deles está dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é a Procuradoria-Geral do CAD, né, responsável pela aplicação das decisões do CAD no plano judicial, né. O CAD, quando toma uma decisão, né, ele elabora um título executivo extrajudicial, seja no plano de condutas, né, seja no plano de estruturas. De modo que o CAD não tem o poder de impor essa decisão aos jurisdicionados. Tal como está na Constituição, o único poder que tem essa prerrogativa é o Poder Judiciário, de modo que o CAD, como outras autarquias da Administração Pública Federal, precisa recorrer à Procuradoria, à Advocacia Pública para executar as suas decisões. Então, a Procuradoria-Geral do CAD se encarrega desse papel fundamental, qual seja de defender o CAD em juízo, de fazer com que as decisões do CAD sejam executadas, né? Outro órgão que tem desempenhado um papel fundamental no âmbito do CAD, né, é o Ministério Público Federal, que desempenha um papel de fiscal da lei, ou custos legis. Cada vez mais o Ministério Público tem que se feito presente no CAD, de modo a lograr grandes e positivas intervenções nos casos, grandes casos de fusões e grandes casos envolvendo condutas, grandes investigações. O Ministério Público tem marcado a sua presença positivamente no âmbito do CAD. E, portanto, já deve ser considerado, eu diria, como um membro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Bem, vistos de forma geral quais são os órgãos que compõem esse sistema, cuja sigla é SBDC, e passarei a usá-la, passemos agora a estudar um pouco sobre a concentração, né? O que seria concentração econômica? Qual a relação da concentração com o poder? Em que medida os agentes econômicos se concentrando adquirem poder, de modo que o Estado deve prestar atenção nesse fenômeno e, em vezes, até restringir, de certa forma, ou balizar, de certa forma, a liberdade desses agentes econômicos que adquirem o poder, né? Lembrando da nossa primeira aula,
nós temos uma linha imaginária entre a que divide o polo da concorrência perfeita, o mercado perfeitamente competitivo, do polo do monopólio. Né? Entre a concorrência perfeita até o monopólio, existe uma gradação nas estruturas de mercado que significam que quanto mais próximo estiver do monopólio, mais concentrado é, ou seja, mais provável é que seja necessário o Estado intervir. Em outras palavras, quanto mais próximo do monopólio, fica mais evidente a presença do chamado poder econômico ou poder de mercado. Né? Então, vocês já podem perceber, ora, se fica mais evidente o poder de mercado perto do monopólio, o monopolista, o agente monopolista tem poder de mercado. Correto. Esse raciocínio está plenamente correto. O poder de mercado nada mais é que a possibilidade do agente se comportar de maneira unilateral, ou seja, desconsiderando o mercado, ou os rivais, os clientes ou os fornecedores, aumentar seus preços a níveis significativos, por um período significativo de tempo, e com isso lograr êxito, ou seja, ganhar. Não perde clientes, não perde fornecedores, aumenta a sua renda, aumenta a sua receita. Né? Isso na prática, de forma bem simples, seria o que se denomina poder de mercado, poder econômico no mercado. Né? Então, a concentração econômica nada mais é do que uma operação, um fenômeno pelo qual agentes independentes, usualmente concorrentes entre si ou que possuam uma relação de fornecimento e procura, eles deixam de ser independentes, deixam de se comportar de forma individual e passam a se comportar de forma coordenada, ou passam a se comportar de forma uniforme no mercado. Decisões que anteriormente eram tomadas em caráter individual e independente passam a ser tomadas conjuntamente. Né? Diante desse fenômeno, normalmente ocorre a formação de poder de mercado, ou, de acordo com a própria Lei 8.884, a formação de posição dominante. Né? Esse é um tema muito importante que eu peço a atenção dos senhores. Né? Posição dominante. O que seria posição dominante? Seria o resultado de uma concentração econômica, né? Onde anteriormente havia agentes independentes, 2 ou mais, e após há um único agente mais fortalecido, né, no mercado. Uma boa medida para se saber a concentração econômica, se a concentração econômica resulta ou não posição dominante, é a participação de mercado. Ou seja, se avalia quanto que daquele mercado que anteriormente era disputado por 2 ou mais agentes econômicos, passa a ser reunido nas mãos de um único agente econômico, depois do processo de concentração econômica. Né? Cada jurisdição possui um valor arbitrário, né, que a própria jurisdição, a título de política pública, definiu para que, a partir daquele valor, o Estado passe a se preocupar. Né? Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, no Brasil é assim. Né? Ou seja, não há um estudo muito aprofundado para saber a partir de quantos por cento de um mercado, né, passa a haver o chamado poder econômico ou poder de mercado. Né? Que no final da análise deverá ser aquele poder de se comportar de forma unilateral e lograr êxito com as suas ações, de aumentar preços, restringir ofertas e assim por diante. Né? Mas o fato é que a lei brasileira traz um número, tal como a legislação norte-americana, tal como a legislação comunitária europeia. Né? No Brasil, existe um número mágico que diz, a partir dali, se presume que o agente econômico ou os agentes econômicos envolvidos em dado negócio possuem posição dominante, possuem poder de mercado. Né? Esse número é 20%, ou seja, a partir de 20%, né, de 20% ou mais, presume-se pela legislação brasileira que um agente econômico ou um conjunto deles possuem posição dominante. É claro que essa presunção é uma presunção relativa, não absoluta, né? Que passa por alguns testes, na verdade, por 3 etapas de análise, as quais contém uma série de testes econômicos, né, para se saber se realmente esse percentual de participação no mercado refletirá no final o que nós acabamos de estudar aqui
poder de mercado. Né? Mas, de fato, existe esse percentual. Artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.884. Né? Presume-se a posição dominante quando o agente ou o grupo de agentes detenha, isolado ou conjuntamente, 20% ou mais do mercado relevante. Né? Bem, com isso nós já chegamos a um outro conceito que eu vou fazer uma análise um pouco mais detida junto de vocês, que é o mercado relevante, que é a primeira etapa de análise do procedimento antitrust. Tanto no controle de estruturas como no controle de condutas. Né? Bem, até aqui nós já vimos concentração econômica, que é, na verdade, uma junção de agentes independentes e a criação do chamado poder de mercado. Né? Agora nós vamos estudar o que é mercado relevante, para depois voltarmos um pouco na questão de concentração e tangermos os tipos básicos de concentração econômica. Né? Mas, primeiro, antes de definir qual o patamar de concentração, ou seja, se a junção de empresas em processos de fusão, em processos de incorporação, em processos de colaboração, resulta poder de mercado, é necessário avaliar que mercado. Nós estamos falando de que mercado, né? E essa é uma pergunta fundamental, fundamental não só no Brasil, mas em qualquer jurisdição que aplica a política antitrust, no modelo que nós aplicamos. Né? Qual seria o mercado? O mercado, basicamente, seria o que a própria lei denomina de mercado relevante. Né? Mercado relevante é um termo técnico da teoria econômica, precisamente da teoria microeconômica, né? Incorporado como conceito exógeno pela legislação, Lei 8.884 e normas infralegais, resoluções do CAD, portarias da CA e da SDA, etc., que significa basicamente o seguinte, né? O mercado relevante seria um universo geográfico, né? Até onde é possível um player, ou um ou dois ou três agentes econômicos, comercializarem um dado produto. Né? E que produto? Um produto que tem características e preços particulares que o permitem ser distinto de outros produtos. Né? Vamos aprofundar um pouco esse conceito. Bem, o mercado relevante, ele possui duas esferas. A esfera geográfica, ou o lado geográfico, e a esfera de produto, o lado de produto. A esfera material e a esfera geográfica. Né? Para se definir qual é o mercado relevante está em jogo, uma dada operação, uma dada investigação, as autoridades se utilizam de algumas ferramentas econômicas, como o teste do monopolista hipotético, né? O teste de elasticidade cruzada preço da demanda e outros testes, como o teste de Herfindahl-Hirschman Index, que é o HHI, delta HHI, para avaliar qual mercado e qual patamar de concentração, e assim por diante. Né? Testes de correlação econométrica, que não vem muito ao caso nós explorarmos aqui. Mas, de fato, eles realizam alguns testes, né? E o teste mais famoso, o teste mais utilizado desde os primórdios da definição do mercado relevante é o teste do monopolista hipotético, que seria basicamente o seguinte. Se presume que o produto resultante das empresas ou dos players fusionados, né, se realiza o seguinte exercício. Até que ponto e até que extensão, né, é possível escolher um determinado produto, como, por exemplo, uma garrafinha de água, né? E, considerando a garrafinha d'água, até que ponto o produtor da garrafa d'água pode elevar seus preços e até qual distância ele pode comercializar a garrafa d'água de modo a receber do consumidor um valor adicional pela garrafa e não enfrentar uma concorrência de outro produto, como um refrigerante, como um isotônico natural e assim por diante. Né? Ou seja, se realiza um teste, em tese, é claro, para saber se esse produto, até que ponto ele pode chegar em termos de elevação de preços e extensão geográfica, para não sofrer competição de outro produto. Né? Estamos aqui tratando de produtos heterogêneos, uma garrafa d'água, por exemplo, né? E, por exemplo, água de coco. Né? Então,
Estamos falando aqui de dois produtos diferentes. Então, vamos imaginar que são esses os produtos que estão sendo comparados pela autoridade antitrust, né? Ela seleciona a garrafa d'água, resultante de um processo hipotético de fusão, né? Duas companhias, A e B, se fundem e ambas concorrem no mercado de garrafinhas de água 600 ml, né? Então, as autoridades fazem esse teste. Normalmente, quem realiza esse teste são as autoridades da CEAE, né? Então, eles realizam esse teste. Até que ponto essa garrafinha de água pode receber um aumento de preços e pode ser comercializada em 50, 100, 150 quilômetros da planta ou do centro de distribuição do fabricante, de modo que ela não receba concorrência de uma garrafinha de água de coco, 600 ml. Né? E aí eles vão fazendo os testes, 3%, 4%, 5%. Olha, a garrafinha de água pode receber um aumento de até 5%, né, dos preços atuais e chegar até 100 km do centro de distribuição. Né? Se ela receber um aumento de 6%, ela já começa a sofrer uma concorrência da água de coco, que é um produto heterogêneo, diferente da água natural, água mineral. Né? Então, qual seria o mercado relevante? O mercado relevante poderia ser definido como água mineral de garrafinha 600 ml, né, numa distância de 100 km. Por quê? Porque 101, 110, 115 quilômetros, ela já não consegue chegar a um preço que mantenha o consumidor fiel à água mineral. Ela chegará a um preço um pouco mais alto, provavelmente em razão do frete, que fará com que o consumidor, ao invés de consumir a água mineral, opte pela água de coco. Basicamente, é dessa forma que funciona o teste do monopolista hipotético. Né? E assim também outros testes, como o de elasticidade cruzada, preço da demanda, que basicamente é construído em cima de uma fórmula matemática que avalia até que ponto a elevação de um preço, como a garrafinha d'água, gera o aumento da procura por água de coco e vice-versa. Por isso, cruzada entre mercados diferentes, produto água, produto água de coco. Se o resultado desses testes indica que, olha, a elevação de 1 ou 2% do preço da garrafa d'água mineral, ela aumenta a demanda na mesma região por água de coco de 600 ml, indica que há uma elevada elasticidade cruzada preço da demanda. Né? Então, é provável, né, que isso é um indício que os dois produtos estariam no mesmo mercado relevante. Ou seja, até 5% se considera um espaço razoável para incluir produtos diferentes, heterogêneos, no mesmo mercado relevante. Quando os produtos são homogêneos, fica um pouco mais fácil a definição do mercado. Né? Se comparar uma água do tipo prato, água mineral prato, com uma água mineral, chama Ouro, não sei se existe essa marca, ou Minalba. Então, ambas estariam no mesmo mercado. Os produtos idênticos, mesma dosagem, a questão é definir se elas estão no mesmo mercado geográfico. Um pouco mais fácil. Quando é questão de produtos heterogêneos, ou substitutos próximos, outro termo é utilizado na análise antitrust, aí se utiliza dessas outras ferramentas, monopolista hipotético, teste de elasticidade cruzada da demanda, etc. Né? Agora, quando eles realizam esse teste, comparando garrafinha de água mineral com garrafinha de água de coco, e se observa que, olha, se a garrafinha de água mineral receber um aumento de até 10%, não há um aumento da demanda pela água de coco, né? Se conclui que há baixa elasticidade preço da demanda e, portanto, há indícios negativos de que esses dois produtos estariam no mesmo mercado relevante. Bem, basicamente essa é a ideia geral que está por trás do termo mercado relevante. Né? Uma ideia que se baseia em cálculos econômicos, né? Em observação da realidade, consideração do costume dos consumidores, né? E das características da oferta. Por isso que se diz, o mercado relevante de produto e geográfico na perspectiva da oferta seria garrafinha d'água mineral. Né? Na perspectiva da demanda do consumidor, poderia ser garrafinha de água mineral com garrafinha de água de coco. E assim nós podemos já, com um pouco mais de base, passar adiante na análise antitrust. Gostaria de abrir para uma pergunta dos alunos nesse momento. Professor, eu gostaria de saber novamente o que seria o poder de mercado. Boa pergunta. Bem, o poder de mercado, ele pode ser conceituado como a habilidade de um agente econômico se comportar de forma unilateral, né,
desconsiderando os rivais, desconsiderando a oferta, desconsiderando a oferta de insumos e a clientela, né, de modo a aumentar seus preços acima dos custos marginais por período significativo e lograr êxito com isso. Em outras palavras, é o poder de se comportar, de aumentar seus preços, né, e não perder os clientes, não perder a demanda destinada para si. Né. De outro lado, você pode, e aí nós entramos na continuação da análise antitrust, que eu já adianto possui 5 etapas. Né. A primeira delas é o mercado relevante, a definição de mercado relevante, que nós já acabamos de estudar. A segunda delas é a verificação da participação de mercado, da parcela de mercado relevante detida pelos agentes econômicos envolvidos numa dada investigação, que é aquilo que eu já falei anteriormente, tem a ver com o poder de mercado da pergunta do Tácito, né, que seria 20% ou mais no Brasil. Né, 20% ou mais do quê? Do mercado relevante. Correto? Então, o percentual de participação no mercado relevante seria um dos indícios de que um dado agente econômico ou um grupo deles detém posição dominante ou detém poder de mercado. Certo? Mas, segundo a teoria antitrust adotada aqui no Brasil, não é suficiente para a conclusão de existência de poder de mercado a avaliação do mercado relevante e da parcela da parcela detida pelos agentes daquele mercado relevante. Ou seja, 20% ou mais não implica, não é suficiente para a conclusão de que há poder de mercado. Né? Em última instância, o poder de mercado decorre do conceito de possibilidade de comportamento unilateral. E essa possibilidade de comportamento unilateral só será conclusiva ou terá elementos suficientes para uma conclusão factível após transcorridas as 5 etapas de análise do processo antitrust no Brasil. Né? Que seriam o mercado relevante, a parcela do mercado relevante detida pelos agentes econômicos e avaliação de barreiras à entrada, né? Avaliação de rivalidade e, no final, a avaliação de eficiências. Pois bem, vistos mercado relevante, geográfico de produto, parcela substancial do mercado, ou parcela de mercado detida pelos agentes. Né? Nós entramos agora na terceira etapa de análise antitrust, que é empreendida pelas autoridades, ou seja, a avaliação das barreiras à entrada. Mas o que seriam barreiras à entrada? Né? Há diversos conceitos sobre barreiras à entrada na doutrina e na própria jurisprudência. Mas eu poderia sintetizar para vocês no seguinte: barreira à entrada seria uma condição natural ou artificial existente em alguns mercados, né, que impedem ou que criam dificuldades para que um novo competidor ingresse no mercado, né, e também para que competidores atuais deixem o mercado. Vamos explorar um pouco mais esse conceito. Né. Ou seja, dificuldades para ingresso no mercado. Isso remonta à seguinte ideia: pessoas que não estão atuando no mercado, né, que querem entrar no mercado, mas têm algumas dificuldades. Essas dificuldades elas podem ser naturais ou artificiais. Uma dificuldade natural, por exemplo, seria em mercados com algum nível de assimetria de informação. Lembre-se que nós já estudamos assimetria de informação, diferença de repertórios entre agentes econômicos. Vamos lá. No mercado em que há alguma assimetria de informação, naturalmente existe uma necessidade de investimentos em marketing, investimentos em publicidade para o ingresso no mercado, pois é necessário formar uma marca para entrar no mercado. Né? Então, isso, por exemplo, poderia ser caracterizado como uma barreira natural à entrada, ou seja, a formação da marca, a formação da reputação, né? Para que seja possível a gente ingressar no mercado, né? E em um determinado tempo conseguir vender seus produtos, conseguir fazer os consumidores olharem para o produto dele. Por exemplo, se for um produto de varejo, o consumidor entra no supermercado, olha na gôndola e vê o produto novo ofertado e compra, experimenta, né? Para que aí ele possa, a partir da primeira experiência de consumo, atribuir a qualidade e virar um cliente fiel daquele player, daquele agente econômico. Né? Então, o investimento em marca, por exemplo, pode ser caracterizado como uma barreira natural à entrada. Né? O investimento em planta industrial, ativos industriais, por exemplo. Em vezes, para você ingressar num determinado mercado, como o mercado de alimentos processados, né?
muito discutido no recente caso da Sadi e da Perdigão, é necessário você incorrer em investimentos significativos, né? Por exemplo, o mercado para a produção de salsichas, né? É necessário você ter o agente que quer ingressar no mercado, seja construindo uma planta nova, que se chama Greenfield, seja adquirindo um outro agente, é necessário ele incorrer em investimentos pesados, né, para ingressar no mercado. Esses investimentos de construção de planta industrial ou de aquisição também podem ser entendidos como barreiras naturais à entrada, né? Mas o que seriam as barreiras artificiais, então, né? As barreiras artificiais à entrada decorreriam, por exemplo, né, de existência de algumas normas que criam distorções no mercado, como, por exemplo, um tratamento tributário diferenciado, que no mesmo local faz com que agentes econômicos em situações equivalentes recebam um tratamento diferenciado e que portanto, gere resultados negativos. Lembre-se que nós já estudamos vantagens comparativas artificiais e vantagens comparativas não artificiais ou naturais. A barreira artificial, ela pode ser comparada por analogia com uma vantagem comparativa artificial, né? A barreira na perspectiva de quem vai entrar e a vantagem na perspectiva de quem já está no mercado, né? Outra barreira artificial, né, pode decorrer de um comportamento dos agentes econômicos que já estão no mercado, né? Por exemplo, o agente econômico que tem a maior participação de mercado e pode, por exemplo, ter uma participação na produção de insumos, né, tem uma relação vertical com a produção de insumos para aquele mercado, ele pode fixar alguma obrigação de exclusividade, né, para acesso àquele insumo. E o novo entrante, o termo técnico, né, que eu pessoalmente classifico como um pleonasmo, porque entrante é novo, então não seria novo entrante, mas quase 100% da doutrina antitrust utiliza essa denominação e a jurisprudência igualmente. Enfim, o entrante que precisaria acessar esse insumo, ele se vê com um obstáculo, diante de um obstáculo, ou seja, ele não consegue achar insumos, né? Não consegue achar insumos para que ele possa iniciar sua produção. Porque os concorrentes atuais artificialmente criaram essa restrição ao ingresso do agente econômico no mercado, né? Pois bem, então, essas seriam as barreiras naturais e as barreiras artificiais à entrada, né? Mas também as barreiras à entrada devem ser analisadas na perspectiva de sair do mercado. Por quê? Porque a teoria antitrust considera que a livre concorrência será plenamente exercida na medida em que o agente econômico detentor de capital para investir, ele tem a liberdade de ingresso no mercado, né, para testar aquele mercado, para poder, enfim, lograr êxito, ou seja, lucrar com aquele mercado, né? É claro, num ambiente livre, onde ele vai concorrer, onde ele vai inovar, e ele vai ganhar, ter o lucro, mas decorrente de uma atividade eficiente que gere ganhos para a sociedade, mas no mercado que ele também possa sair, né? Para que ele possa realocar aquele recurso investido para outra atividade, né? Por quê? Ora, se eu quero entrar no mercado, por exemplo, vamos imaginar um mercado aqui, né? Se eu quero entrar no mercado de chapas de aço, por exemplo, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho acesso a insumo, eu quero investir, né? Porém, na hora de decidir entrar ou não no mercado, eu, como empresário, teria que comprar um risco, né? Porque toda atividade econômica implica um risco. Então, eu estou lá, recebo lá um business plan, né, um plano de negócio sobre 5 mercados. Então lá tem o mercado de shopping centers, tem o mercado de chapas de aço, né, utilizada na indústria automobilística, tem o mercado de produção de carne industrializada, como salsicha, peito de peru, etc., né, e tem o mercado, por exemplo, de televisão por assinatura, né. Então eu estou lá, eu empresário, tenho capital, posso decidir onde que eu quero investir meu dinheiro e vou investir onde me der mais retorno. Mas também é onde eu tiver a chance de, se não der certo, realocar o máximo daquele capital para outra atividade. Ou seja, onde é que eu não vou perder tanto para poder investir o meu capital. Daí você já pode imaginar por que é importante avaliar a barreira de entrada tanto na perspectiva do ingresso como na saída. Porque o eventual entrante, ele vai racional, né? Porque tem muito entrante que não é racional, mas o entrante racional que se preparou para a competição, para o jogo competitivo, né, ele vai
estudar exatamente isso. Qual mercado ele poderá entrar e qual mercado que, se não der certo, ele poderá perder o mínimo possível. Alguma perda ele vai enfrentar, é claro, porque nenhuma decisão está isenta de perda. Porém, qual que ele vai perder menos? Né? Então imagine, se um mercado possui barreiras de ingresso e também possui barreiras de saída, que seria, ele vai estacionar o capital e não vai conseguir recuperar, a entrada será improvável, né? Não vai haver ingresso. Ou o ingresso vai ser muito pequeno, de modo que não vai ser suficiente, né, para contrastar uma participação elevada de mercado. Né? E aí isso gera uma nova etapa de análise, que é a análise da rivalidade. Entenderam bem? Ou seja, barreiras à entrada implica análise de custo de entrada, né, e custo de saída. Existe um termo em inglês que se chama custo afundado, sunk costs, né, custos afundados. Ou seja, se há custos afundados naquela atividade econômica, né, entende-se que já há um indício forte de elevada barreira à entrada, porque o agente que vai colocar o dinheiro ali, né, ele sabe que se ele mudar de atividade por alguma ocasião, ele vai perder aquele dinheiro, aquele capital investido. Então, a decisão de ele entrar no mercado vai ser um pouco mais difícil, certo? Bem, após a análise das barreiras à entrada, se estuda a questão da rivalidade, né? Após concluir todas essas 5 etapas de análise, eu vou fazer um fechamento geral para que vocês possam entender em que medida a análise antitrust para em uma, outra ou na última etapa de análise, para ficar bem claro para vocês. Enfim, avaliado o mercado relevante, avaliada a participação de mercado, né? Barreiras à entrada, avalia-se também a rivalidade. O que é a rivalidade? Né? A rivalidade nada mais é do que a análise se há ou não pressão competitiva efetiva, considerando-se apenas os players atuais do mercado, não se considerando os possíveis entrantes, mas se considera apenas aqueles que estão no jogo no mercado, já estão competindo, né? Então, a rivalidade seria a análise, por exemplo, do número de agentes que está no mercado, né? Se, por exemplo, o mercado é composto por 100, 200 agentes, ou se é composto por 4 e passou a ficar com 2, né? Vai indicar se, após uma operação de concentração, né, embora haja um elevado índice de participação de mercado, ou no termo em inglês, market share, embora seja elevado esse índice, bem superior a 20%, né, embora haja barreiras à entrada e à saída do agente, o mercado vai continuar tendo pressão competitiva, vai continuar tendo rivalidade. Vocês já podem imaginar, de forma intuitiva, que mercados oligopolizados e monopólio, por exemplo, não têm rivalidade, ou tem pouca rivalidade, né? O mercado oligopolizado, por exemplo, nós vamos chegar lá quando estudarmos cartéis, né? Ele pode apresentar rivalidade ou não pode apresentar rivalidade, né? Porém, existe uma tendência que se presume que um oligopólio, normalmente, não apresenta muita rivalidade, ou a rivalidade não é suficiente para preservar uma concorrência saudável após um processo de concentração. Mas nós chegaremos lá, né? Então, a rivalidade nada mais é do que a análise da pergunta, será que, mesmo havendo concentração elevada, né, e barreiras à entrada, será que vai continuar havendo concorrência no mercado por conta daqueles que já estão ali? Porque não vai ter nenhum novo, mas aqueles que já estão ali poderão concorrer de forma a gerar eficiência econômica e bem-estar social, né? A pergunta leva à última etapa de análise do procedimento antitrust, que seria eficiências. Ou seja, se não houver rivalidade suficiente, as autoridades elas avaliam se a operação, embora tenha concentrado o mercado e reduzido a concorrência, ela é tão boa a ponto de gerar eficiências tais que vale a pena ela ser aceita. Ou seja, não vale a pena o Estado limitar a liberdade do agente econômico. Porque, embora tenha havido uma redução da competição, gerou-se muitas eficiências. E aí eu estou dizendo eficiências estáticas alocativas, eficiência dinâmica ou produtiva e eficiência, principalmente no Brasil, distributiva, né? Eu, particularmente, não me lembro de um caso em que o CAD tenha aprovado um ato de concentração, que é o nome técnico que se dá para a concentração econômica, com base puramente em eficiências, né? Normalmente, as eficiências que decorrem de uma operação de fusão são eficiências alocativas ou estáticas, né, produtivas ou dinâmicas, ou seja, eficiências que
num intervalo de longo prazo, gerarão inovação no mercado. Mas no intervalo de médio e curto prazo, gerarão perdas sociais como elevados preços, redução da oferta, do poder de escolha do consumidor e assim por diante. Ou sinergias como economia de escala, economia de escopo, economias administrativas, sinergias administrativas, que são eficiências reais, né? Porém, no nosso país, não são suficientes para suportar uma decisão de não intervenção, uma decisão de aprovação irrestrita de um dado negócio, né? E aí nós chegamos a um ponto importante da nossa aula, que seria como se dá esse processo de análise antitrust de concentrações econômicas no Brasil, né? Bom, agora nós vamos responder aos poucos essa pergunta, né? Vocês já aprenderam que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC, é formado pelo CAD, responsável pelo julgamento no plano administrativo dessas operações de concentração econômica. Vocês aprenderam que, além do CAD, o sistema é composto pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, né, SEAI, que é responsável pela análise preliminar, ou seja, formação do mercado relevante, identificação da parcela de participação de mercado, barreiras à entrada, rivalidade e eficiências. Pela Secretaria de Direito Econômico, que tem um papel secundário no análise de concentrações no Brasil, porque está mais vocacionada para condutas, chegaremos lá, né? E Procuradoria-Geral do CAD, que se responsabiliza pela execução das decisões do CAD, e Ministério Público de Custos Legis do Fiscal da Lei, né? Pois bem, quando ocorre uma concentração econômica, uma junção de players independentes ou uma união, né, essa concentração ela pode ser horizontal, né, ou vertical. Ou ainda, não ter nenhuma relação horizontal nem vertical, envolver uma colaboração entre agentes. O que seria uma concentração horizontal, uma concentração ou integração vertical e uma operação de colaboração entre concorrentes? Por exemplo, uma joint venture, né? Vamos falar um pouco mais disso. Uma concentração horizontal pode ser entendida como uma operação, né, qualquer que seja a forma societária, né, pode ser uma fusão, pode ser uma incorporação, pode ser um contrato de longo prazo de fornecimento, na qual participam agentes que estão no mesmo nível da cadeia industrial. Ou seja, eu usei o exemplo da água mineral. 2 produtores de água mineral com garrafinhas de 600 ml decidem se fundir ou decidem unir as suas atividades de modo a passar a conjuntamente ofertar a água no mercado, né? Ou seja, eles estão no mesmo nível da cadeia industrial. Portanto, se considera horizontalmente a operação, ou seja, não há uma relação de insumo entre eles, ou de cliente-fornecedor, né? Porque se houvesse, nós estaríamos no plano das relações verticais, ou seja, a relação vertical é aquela que conecta 2 agentes econômicos ou mais por meio de uma relação de fornecimento e aquisição de insumo. Por isso, daí a verticalização. O produtor de água com o produtor da garrafinha, né? Um é cliente, o outro é fornecedor. A garrafinha com a água, o produto acabado para a oferta do consumidor, né? Então, a concentração horizontal nada mais é do que a junção de 2 agentes econômicos situados no mesmo nível de uma mesma cadeia industrial ou cadeia de produção, né? Na concentração horizontal, que se realiza a soma de participações de mercado, né? Por exemplo, se o Brasil contasse com apenas 2 produtores de água mineral, garrafinha 600 ml, ambos teriam 50% do mercado nacional de garrafinhas de água mineral, né? Uma vez que, presumivelmente, o mercado fosse nacional, né? Se eles decidissem se unir, ia haver uma concentração horizontal, ou seja, antes da operação 50%, depois da operação 100% de participação de mercado, né? Ou seja, um elevado patamar se considerado a nossa lei 8884, 20%, artigo 20, parágrafo 2º. Né? Agora, se houvesse uma operação entre o produtor de garrafinha plástica, PET, e o produtor de água, né, de um lado, não haveria como somar os market shares, porque o produtor de garrafinha PET concorre com outros produtores de garrafinha PET. O produtor de água concorre com produtores de água. Então, haveria uma integração vertical. E a análise empreendida na integração vertical seria outra. Não somar as participações de mercado, mas avaliar se no plano montante de garrafinhas PET e no plano horizonte de água mineral, ou vice-versa, água mineral e garrafinhas PET, haveria patamares de concentrações tais que, após a operação, não ia sobrar insumo suficiente para ser ofertado no mercado, ou não ia sobrar
produto suficiente para assimilar o insumo ofertado no mercado, né? Esse é um tema que já foi muito explorado no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e que nós poderíamos tratar aqui dias e dias, né? Mas o que eu posso resumir para vocês, basicamente é o seguinte, né? Havendo uma operação de concentração, seja vertical, seja horizontal, a Lei 884 ela traz 2 critérios de incidência, a partir dos quais uma dada operação merece ou não ser avaliada pelo SBDC, né? Esse merece ou não ser avaliado, em outros termos, diz o seguinte: é obrigatório ou não aos agentes econômicos submeter essa operação, notificar essa operação nos termos da lei, para que as autoridades brasileiras de defesa da concorrência realizem a sua análise e, ao final, decidam se limitam ou não limitam a liberdade desse agente econômico, né? Enfim, como eu disse, 2 critérios. A lei traz, no seu artigo 54, né, 2 critérios de incidência. Em primeiro lugar, ela diz que as concentrações, as operações de qualquer forma manifestadas, que resultem em concentração de mercado, que limitem ou possam limitar a livre concorrência, né, devem ser analisadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, desde que, aí a gente pula para o parágrafo 4º, né, sejam preenchidos, o primeiro critério do faturamento, ou seja, uma das partes tenha registrado no ano anterior à da operação um faturamento equivalente ou superior a 400 milhões de reais no Brasil, no ano, né? Ou uma das partes tenha registrado no ano anterior da operação uma participação de mercado equivalente ou superior a 20%, ou se ambas tinham menos 20% e com a operação passaram a ter 20% do dado mercado relevante na qual elas realizam a operação, né? Então, esses são os 2 critérios básicos. Uma vez preenchidos, as autoridades são bastante conservadoras. Deve haver a submissão obrigatória da operação para que o SBDC, nessa linha, realize a análise antitrust, né? E, portanto, conclua se deve ou não permitir o exercício dessa liberdade econômica por parte dos agentes envolvidos. Passados os conceitos básicos de concentração horizontal, integração vertical, eu vou abrir para perguntas. Professor, é legal deter monopólio de uma atividade econômica? Olha, essa é uma boa pergunta, Tamara. A mera detenção, a mera situação de ser um monopolista não é ilegal, né? E aí nós adentraremos na questão de ilícito per se e regra da razão na próxima aula. Mas eu já adianto. A questão de deter o monopólio não é ilegal. O fato é alcançar o monopólio abusando da sua posição dominante, abusando do seu poder. Aí eu remeto para o artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é a repressão ao abuso do poder econômico que visa dominação de mercados, né? Então, respondendo a sua pergunta, não é ilegal, né? Até é o desejo de qualquer agente econômico desfrutar, pelo menos por um certo tempo, do monopólio de uma atividade. Por isso que existem pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento para mercados de elevado valor agregado, como medicamentos, né, como tecnologia, enfim, porque investindo pesados montantes, né, os agentes econômicos conseguem desfrutar de um monopólio por um certo período, até que outro agente inove e a corrida pela inovação acaba gerando, numa perspectiva dinâmica, ganhos para a sociedade, né? Outra pergunta? Professor, eu gostaria de saber por que o CAD veta uma operação. Excelente pergunta. Por que o CAD veta uma operação? Bem, eu disse para vocês que na análise antitrust, a análise antitrust é composta por 5 etapas, não é? Imagine que, definido o mercado relevante, o sujeito, o grupo passou a deter 80% ou mais da participação de um dado mercado, né? Esse mercado tem elevadas barreiras de entrada, não há rivalidade, porque 80% sobram só 20%, né? E não há eficiências o bastante para compensar a perda da concorrência, né? A conclusão é intuitiva. Se a resposta for não para as 4 etapas, ou seja, existe muita participação, a operação resultou em muita participação de mercado? Sim. Ou seja, a resposta é sim para essa pergunta e não para as demais. As barreiras à entrada permitem que haja o ingresso? Não permitem. Há rivalidade? Não há rivalidade. As eficiências são suficientes? Não são suficientes. A conclusão é a seguinte: o CAD deve rejeitar a operação, né? Porque o CAD ele exerce uma atividade vinculada, né? O CAD não exerce juízo de discricionariedade. O CAD é vinculado aos estritos termos da Lei 8.884 e às normas infralegais que a compõem e a tornam aplicável, né? Então o CAD não pode exercer juízo de discricionariedade, ele não pode politicamente aprovar.
e não o faz. O CAD é um órgão essencialmente técnico, né, que, passadas as 5 etapas de análise, ele deve rejeitar uma operação, né, por isso. Ok? Bem, com isso, nós chegamos ao final da nossa terceira aula de Direito Econômico, com ênfase em Direito Antitrust pela TV Justiça. Né? Eu sou Eduardo Monangaban, sou professor de Direito Econômico. Dúvidas, por favor, mandem e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Espero vocês até a próxima aula. Um abraço.